3 copos de amido de milho, 1 copo d'água dentro do recipiente. Misture com a colher por um tempo aproximado de 3 a 5 minutos, até que forme uma mistura homogênea grossa, parecida com um creme de leite. Depois que a mistura estiver pronta, nós vamos fazer alguns testes, como, por exemplo, bater a mão bem forte em cima da mistura que foi produzida. E aí a gente vai notar que ela vai se comportar como se fosse sólida. Ela não vai deixar a mão ultrapassar a superfície. Se você colocar a mão bem lentamente na mistura, ela entrará com facilidade, como se fosse um líquido. Outro teste é pegar objetos e colocar sobre a mistura. Você pode colocar eles jogando ou lentamente também, que aí você percebe a diferença. Como quando algo cai numa areia movediça. A explicação consiste no fato de que tanto a areia movediça quanto essa mistura foi preparada são fluidos não newtonianos. Isaac Newton relacionou linearmente a força aplicada sobre um fluido e sua resposta a uma força aplicada sobre ele. Os fluidos que se comportam dessa maneira possuem viscosidade constante e não sofrem deformação quando se aplica uma força sobre eles, sendo denominados fluidos newtonianos. Por exemplo, não importa se batermos com força ou se colocamos devagar a mão sobre a água, ela sempre será líquida, a sua viscosidade não mudará, ela é, portanto, um fluido newtoniano. Já os fluidos não newtonianos não seguem essa lei de Newton. Sua viscosidade não é bem definida e constante. Assim, quando é exercida uma forte pressão sobre a sua superfície, a mistura comporta-se como sólido, mas quando se deixa de exercer a pressão torna-se um líquido. Essa mistura é uma suspensão com um sólido, amido de milho, disperso em um líquido, água. A resistência ao impacto situa-se entre as cadeias de amido de milho e forma uma estrutura semirrígida, mas quando a pressão é liberada, o amido de milho flui novamente. Isso é o que ocorre nas areias movediças que se formam quando as areias finas ou qualquer tipo de solo granulado desprende-se uma das outras e se misturam a determinada quantidade de água que geralmente vem do lençol freático, ficando saturadas. A água ela preenche os espaços entre os grãos de areia e impede que haja atrito entre as. Por ser um fluido não newtoniano, quando a pessoa ou o animal cai na areia movediça e realiza movimentos meio bruscos, a mistura de areia e água ela se torna mais rígida, mas permite certa liberdade de movimento sempre que produzidos mais lentamente.